Olá, grupo Alfabetização para Leia Mais, Elísia Vatrin, Curitiba, Paraná. A gente já falou um pouquinho, isso é muito pouco que eu falei até aqui em 2 vídeos, tá? É bastante complexo o assunto, mas eu estou dando algumas informações e conscientização do que fazer. É muito pouco, mas é um começo, tá? Eu falei do TEA, falei do TDAH. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, já conversei sobre isso. Então, aquela criança, às vezes o professor está dando aula e ela interrompe. E ela quer colocar um assunto dela no meio, atrapalhando as demais crianças, né? Porque, por exemplo, meu filho interrompia a aula da professora querendo falar do tubarão. Tubarão martelo, tipos de tubarão, quantos dentes o tubarão tinha. E isso, ela não estava falando de tubarão durante a aula. Interrompia todos. E aí isso causava bastante transtornos daí dentro da sala de aula, né? E aí eu era chamada para explicar por que esse menino fazia isso. Então, uma das coisas que é importante quando a criança está por volta dos 7 anos, por aí, é trazer ela para perto do professor, sentar e dar tarefas de auxiliar, né? Ela auxilia o professor. E isso ajuda bastante, né? A criança a ir prestando mais atenção e se controlando, se regulando, né? É uma saída. E, por exemplo, pedir para ela buscar alguma coisa, ó, pega aquela régua, pega alguma coisa, ela vai tendo as atividades, né? E também quando ela vai ler, né? Essa criança vai ler, é muito importante ter uma régua de leitura. Aí ela vai lendo sem se perder, porque quando a criança está lendo, ela se distrai. E aí ela pula de um parágrafo para o outro e perdeu todo o resto. Aí ela vai fazer a sua prova, o seu teste e não consegue porque ela não lembra. Ela perdeu, né, um pedaço. E na hora da prova tem que prestar atenção, né? Ali ela tem um tempo de atenção, né? Meu filho, com 8 anos, ele tinha 3 minutos de atenção. Nesses 3 minutos tinha que ensinar o que eu precisava. Então tem que ser objetivo e daí parou. Depois você volta e continua. Então é algo assim, é uma prática que dá certo. E na prova também, quando vai fazer uma prova, pode ser oral, pode buscar outros meios de fazer o teste da criança, com a criança, né? Então pode dividir em pedaços, né? Então aquela prova que vai demorar um tempão ali, fazer uma redação, fazer várias tarefas ali, então divide. Cada tarefa 5 minutos, ela vai fazendo, depois interrompe, depois faz de novo, continua, né? E elas vão muito bem oralmente, né? Nos testes orais. Pelo menos o Olavo ia bem no oral, mas não era permitido na época fazer, né? Esse tipo de teste, né? A criança tinha que escrever. Então, hoje nós temos que avaliar o todo, é integral. Por isso que nós falamos em educação integral. Vai envolver todo o comportamento, tudo que a criança está fazendo, as atividades, né? E é por aí que vai funcionando esse aprendizado e ela vai se controlando com o tempo. Mas se chegar uma criança sem diagnóstico na escola, aquela que vem fazer lá com 4 aninhos e tal, o que eu faço? Né? Eu vou ter que
receber criança como criança e desenvolver essa criança como criança, né? Eu tenho que fazer toda a intervenção educacional na minha criança, como eu estou fazendo com as outras. E aí vai se observando. Tem muitas que vão crescer, que vão evoluir, tem outras que vão ter certas dificuldades de aprendizagem, que é nesse ponto que a gente atua, nas dificuldades, né? Então, dependendo do modo que ela está sendo ensinada em casa, que ela está sendo ensinada na escola, ela não vai apresentar dificuldade. Ela vai indo devagar, mas vai, né? Então, o nosso trabalho ele é voltado para as dificuldades que a criança apresenta. Por isso que nós trabalhamos com o desenvolvimento das habilidades preditoras à alfabetização, porque ela tem que chegar na escola pronta, com essas habilidades desenvolvidas. E tem que ser feito pela família, desde pequenininho, eu já falei sobre isso, né? Muita leitura de livro, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura, que tipo de livro eu vou oferecer para minha criança, como que ela vai desenvolver essa leitura, quantas palavras ela vai ler com tal idade, quantas palavras ela fala com tal idade. Então, eu vou ter que entender todo esse processo de desenvolvimento de uma criança. Então, é muito importante a gente saber como que é o desenvolvimento de uma criança típica. Fica mais fácil para entender a criança atípica, né? Aquela que é da neurodiversidade. Eu aprendi isso, né? Saber o que a criança típica se desenvolve, e aí eu vou poder fazer a comparação. Muitas pessoas são contra comparar, mas não tem outra saída, tá? Tem que fazer a comparação. Como que é o comportamento daquela criança, dessa, para que eu possa já ir observando as diferenças. Geralmente, numa sala que tem 31, 32, 35 crianças, vai ter uma ou duas crianças autistas e com TDAH. Isso já existe uma estatística, e no tempo que meu filho estudava era assim. Tinha 1.100 crianças, cada sala apresentava uma ou duas crianças que têm TDAH, que tenha. O autismo não era tão diagnosticado na época, mas o TDAH sim. E não é aconselhado separar as crianças, né? Nós temos que incluir, né? E para incluir, nós temos que ir conscientizando as demais crianças que temos uma criança que ela é diferente, que ela precisa de um alimento diferente, que ela precisa de ser adaptada no ambiente. Isso é uma das coisas bastante importantes. E outra coisa, criança autista não aceita mentiras. Ela não aceita. Porque ela sabe quando nós estamos mentindo para ela. Isso vale para os pais, para os cuidadores, educadores e para a escola. Quem trabalha com essa criança tem que ganhar a confiança dela, porque senão quando ela te ver, ela vai começar a gritar, porque ela sabe que você está mentindo para ela, né? E nada de castigo, de bater, de puxar, né? Porque tem muitos que acham, isso aqui é tudo frescura, isso aqui é birra. Não é. Vocês vão compreender como que essa criança sofre com todas essas sensibilidades que ela tem no dia a dia. Eu, por exemplo, eu sou TDAH. Eu sofri muito no meu ambiente de trabalho com luz. Esse tipo de luz que eu estou usando aqui não me prejudica, mas tem uma outra luz que ela é meio amarelada. Sabe o que acontece? Quando eu entro no ambiente que tem esse tipo de luz, o meu cérebro ele fica todo nublado.
eu não enxergo para trabalhar, eu tenho outra questão que eu não reconheço a fisionomia das pessoas, né? Às vezes eu encontro pessoas que eu trabalhei, eu não sei quem que elas são quando eu olho para elas, tá? E às vezes dá muita reclamação isso daí. E também tem uma outra coisa, eu não experimento roupa nas lojas, nunca. Porque quando eu experimento a roupa, que eu vou me olhar no espelho, por exemplo, o meu traseiro eu vejo desse tamanho. Eu vejo muito maior tudo. Então, o que que eu faço? Eu meço a roupa aqui e aquela que eu levo. Eu nunca experimentei roupa. Detesto, porque ao momento que eu me olho no espelho, eu me vejo desfigurada, maior do que eu sou. E então eu compro a roupa e não quero saber, não me olho em vitrine, em lugar nenhum, por onde eu passo. É bem sério isso aí. E o meu filho, que tem TDAH, ele também se queixava muito da luz, que a luz produzia um tipo de um tipo de fumaça, deixa uma coisa assim que você não consegue definir o ambiente com aquela luz. E aí não consegue seguir no aprendizado e tem que sair, tem que se afastar da sala, tem que sair. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de luz, né? Com os barulhos, com os gritos, né? Às vezes a gente em casa grita com o filho e o filho, aquilo fere muito a audição dele. E é bem grave isso aí, né? Porque aí ele fica assustado, né? Outra coisa, se a criança botou isso aqui, tá? Ele botou isso aqui, isso aqui. Você não pode mudar o lugar, tá? Porque é como uma bengala, né? Ele sabe onde é que o objeto dele está. Então, antes de mudar, de mexer, tem que conversar com ele, tem que explicar por que que vai mudar. Por que que eu vou mudar você de lugar? Porque ele não aceita essa mudança. Por que que a tua cadeirinha tem que sair daqui? Ah, tá chovendo, nós precisamos tirar daqui. Tem que preparar essa criança, antecipar. Se eu vou numa loja, levo, tem que antecipar, porque às vezes ela quer ir pelo mesmo caminho, ela quer ir pelo mesmo, tudo igual. E quando ela chega, que você mudou o rumo sem falar com ela, ela estranha, e daí ela grita. Ela começa a gritar, dá a crise. Então, isto são pequenas observações que eu estou colocando aqui, porque é muito mais, tá? Mas isso já vai ajudar bastante. Dei bastante exemplos aqui para vocês. Muito obrigada.